Sejam bem-vindos ao Pode Falar, eu sou o Dion e estou aqui com o professor Dr. Bondarik. Seja bem-vindo e a gente quis trazer um episódio sobre a Copa do Mundo com o senhor. Então, vamos começar? Sim, sim, à vontade. Um prazer estar aqui com vocês e disponibilizar, falar um pouco daquilo que eu estudei, que eu pesquisei, que eu aprendi sobre a Copa do Mundo. Né? Então tá. Como surgiu a Copa? É o seguinte, a Copa do Mundo, ela surge, aliás, essa semana que nós estamos gravando hoje é dia 29 de maio de 2026. A Copa do Mundo, ela foi votada pela FIFA numa assembleia na cidade de Bruxelas no dia 26 de maio de 1928, há 98 anos atrás. 98 anos atrás. E ela surgiu por quê? Porque havia uma disputa entre futebol amador e futebol profissional. Profissionalismo e amadorismo na época. Haviam aqueles que achavam que o futebol tinha que ser jogado apenas para diversão, por jogadores que não recebiam nada por isso. E outros que achavam que se houvesse um jogador profissional, alguém que treinasse, que se preparasse para jogar, o jogo seria mais bonito, ele se tornaria um espetáculo, as pessoas pagariam para assistir o futebol. E e as Olimpíadas, o futebol, ele sempre teve presente, pelo menos no século XX, pelo menos até aquele ano, ele sempre teve presente nas Olimpíadas. E naquele ano de 1928, o Comitê Olímpico Internacional disse que na próxima Olimpíada, que seria em 1932, na cidade de Los Angeles, não teria futebol. E daí as federações europeias, as sul-americanas e da América do Sul, resolveram fazer um campeonato que não fizesse distinção entre jogador profissional e jogador amador e para compensar a ausência nessa Olimpíada de 1932. Tá? E a primeira Copa do Mundo ela foi disputada no Uruguai e o Uruguai era o campeão, era a medalha de ouro na Olimpíada de 1928 e tinha sido também tinha sido medalhista nas versões anteriores das Olimpíadas. Então, a Copa do Mundo ela surge para que o jogador profissional possa participar de um campeonato internacional de seleções. Né? Não era nem de clubes, era de seleções. Eu creio que seja isso. E a primeira Copa do Mundo é disputada no Uruguai. E por que o Uruguai? O Uruguai, à época, era um país muito rico. Né? Até hoje eles têm uma qualidade de vida muito boa, mas ele era um país muito. Era um país, eles tinham muito recurso. A própria Argentina, nessa época, era um país extremamente rico, né? Muito mais rico do que o Brasil era. Né? E o governo do Uruguai resolveu bancar a vinda de todas as seleções que quisessem jogar lá, participar da Copa do Mundo. Vieram de navio, ficavam um mês, praticamente um mês afastados entre a viagem, um mês, 45 dias entre o vir e o voltar e o jogar. Mas mesmo assim, muitas seleções não quiseram participar dessa primeira Olimpíada por motivos os mais diversos. Alguns porque achavam que era um campeonato que não ia pegar, que não ia nem ser repetido, talvez, no futuro, que o Uruguai era muito longe, e teve uma seleção, por exemplo, a seleção da Índia. A seleção da Índia tinha sido medalha de prata na Olimpíada anterior. E a seleção da Índia, eles tinham uma característica, eles jogavam todos descalços. E a Copa do Mundo eles teriam que jogar de chuteira. Então foi o que eles alegaram. Nós não vamos jogar essa Copa, nós não vamos participar dessa Copa porque querem obrigar a gente a usar chuteira. Então não vamos participar. E não vieram. E até hoje a Índia não tem tradição no futebol, né? Como se fosse um choque cultural? Não é choque cultural, é um costume deles lá. Eles queriam jogar descalço. E hoje a gente sabe que existe, para o uniforme do jogador, existem regulamentos. Primeiro, regulamento estético. O jogador ele não pode jogar, por exemplo, com a camisa para fora do calção. A camisa tem que estar enfiada dentro do calção. Nós tivemos um jogador que ele hoje é comentarista, que é o Casagrande. O Casagrande era a coisa mais desleixada para jogar. O Casagrande já arrancava a camisa com aquela camisa pendurada para baixo do calção, né? E é obrigatório usar o meião, a meia. A meia tem uma certa altura da canela,
caneleira e chuteira, chuteira com cravo. Né? Chuteira não pode, você não pode jogar futebol com um calçado que não tem. Uma que você não vai parar em pé e outra que o próprio regulamento já não permite também. Tá? Interessante. E, na sua opinião, qual foi a melhor edição, a mais bem-sucedida? Olha, até hoje a melhor Copa do Mundo que nós tivemos foi a Copa do Mundo em termos de público. Até hoje, imbatível em termos de público, foi a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994. Eles usaram estádios que foram adaptados para o futebol, né? Que eram estádios que eram usados para o futebol americano lá nos Estados Unidos. E nós tivemos estádio lá que tinha 180 mil pessoas dentro dele. Até hoje o maior público numa partida de futebol foi nessa Copa. Né? Em termos de gols, a melhor Copa do Mundo até hoje foi a de 1954. 1954 na Suíça. Ela teve uma média de gols de quase 6 gols por partida. Né? Era acima de 5 gols. Né? Foi a melhor média de gols até hoje. E agora, vamos falar em termos de alcance, a primeira Copa do Mundo que teve alcance mundial foi a Copa do México. A Copa do México, ela foi a primeira Copa do Mundo transmitida via satélite, inclusive para o Brasil. A gente vê, tem aqui em Cornélio, tem em Cambará, tem em Santo Antônio da Platina, em Londrina, umas torres da Embratel, né? Que elas são bem altas e parece uma antena parabólica, só que ela é apontada para o horizonte. Essas torres são torres de micro-ondas, né? Transmissão de micro-ondas. E essas torres, como que eu posso dizer? O governo do Brasil, na época era governo militar, em janeiro de 1970 eles publicavam nos jornais assim: esse ano o brasileiro vai assistir a Copa do Mundo pela televisão, via satélite ou via Embratel. Via Embratel e mostrava a rede que foi construída pela Embratel. Inclusive a bola usada pela Adidas nessa Copa do Mundo, ela era chamada de Telstar. Hoje tem várias versões da Telstar. A Telstar é essa, quando alguém imagina uma bola de futebol, você imagina uma bola com hexágonos brancos e pentágonos pretos. Essa bola Telstar foi desenvolvida, projetada para essa Copa do Mundo. Por quê? Porque a Copa ia ser transmitida para o mundo todo. Era uma transmissão colorida, em cores. Só que o brasileiro mesmo que foi ter TV em cores, foi ter TV em cores acessível no final do século XX. No final do século XX você foi ter televisão. A televisão sempre foi, se eu posso chamar de um eletrodoméstico, ela sempre foi um eletrodoméstico caro. A maioria das famílias tinha uma televisão na sala. Na sala. Ninguém tinha televisão no quarto, ninguém tinha possibilidade de ver televisão pelo celular que a gente tem hoje em dia, né? Aliás, não tinha celular, não tinha linha telefônica disponível, você usava orelhão, onde tinha orelhão, usava telefone de recado e tudo mais. E a Telstar, ela era preta e branca, né, porque a maioria das pessoas assistia o jogo na TV preto e branco. E daí ele tinha noção da bola, ele podia enxergar a bola. A bola até então, eles usavam uma bola que era marrom, era um couro natural. Era um cor natural, a bola não fotografava bem. E por que Telstar? Em 1962, a American Telephone and Telegraph, a TIT americana, que é a companhia telefônica lá, eles mandaram construir o primeiro satélite de telecomunicações particular, privado do mundo. Ele foi botado em órbita por um foguete da NASA em 1962. E ele chamava-se Telstar, e ele era um satélite redondo, e ele tinha a célula fotovoltaica dele, as placas para coletar energia solar, encaixadas em torno dele. Lembrava essa bola de 1970. Então, a Copa do Mundo nós temos a de melhor público 94, a de melhor média de gol 54 e a de maior abrangência, que foi a primeira que teve abrangência, foi a de 1970. Aí depois disso, quase que todas as outras Copas foram normais, né? Acabaram sendo normais. A Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil,
ela também foi marcante porque ela foi uma Copa do Mundo em que a pessoa foi para o estádio e ela fazia questão de assistir o jogo e se mostrar assistindo o jogo em rede social. Então foi a primeira Copa do Mundo conectada na internet, essa de 2014 no Brasil, há 12 anos atrás, né? Há 12 anos atrás, tá certo? Então, depois as outras Copas do Mundo ainda, né? Ainda falta. Aliás, nós vamos ter esse ano a primeira Copa do Mundo que vai ser disputada num país africano, que é no Marrocos. Não, minto. A primeira Copa do Mundo na África foi a da África do Sul, em 2010, né? Foi em 2010, que tem a música da Shakira, o Waka Waka, que toca até hoje, né? Então, seguindo nessa mesma reta, qual foi o maior jogador da história? Assim, Ó, nós temos o maior, primeiro, nós temos internacionalmente aceito que o Pelé até hoje foi o maior jogador do mundo. Mesmo tendo surgido jogadores que sejam, podemos dizer, até tecnicamente melhores que ele. Mas para todo mundo, o mundo todo hoje é Pelé ainda. Só que nós tivemos um jogador, eu não sei se ele era tchecoslovaco, iugoslavo, era o Fuskas. Ele foi considerado um dos melhores jogadores das Copas que ele participou. Outro jogador importante que nós temos foi Beckenbauer, né? Aliás, a Alemanha sempre teve bons jogadores, Beckenbauer, Rummenigge, né? E, enfim, mas eu colocaria o Pelé. Se você perguntar isso aí para um argentino, ele vai falar que é é, o Maradona e vai falar que é o Messi, né? Atualmente é o Messi. O Messi é um grande jogador também. O Maradona ele era bom de bola, só que o Maradona ele era bom de polêmica também, tá? Ele fazia, né, o Maradona ele tinha tatuado no peito dele, no braço dele, que ele tinha tatuado o Che Guevara, fumando um charuto, tatuado no braço dele. E sempre foi provocador também, né? Sempre foi um jogador provocador. Tipo, fair play com ele, jogo limpo, não era muito forte dele, não. é. E qual seleção histórica merecia o título e nunca ganhou? Olha, essa seleção, eu assisti os jogos dela. Na época eu estava na quinta série. Morava lá em Quatiguá. Estudava à tarde, os jogos foi a Copa do Mundo da Espanha. A seleção brasileira de 1982. Ela foi a melhor seleção brasileira que existiu até hoje, né? Melhor de treinador dela era Tele Santana. Tele Santana, eu creio que tenha sido o melhor treinador, talvez, que o Brasil tenha tido. O Tele Santana ele não ganhou a Copa do Mundo, mas ele ganhou vários mundiais aí mundiais, Libertadores, dirigindo principalmente São Paulo, né? O time de São Paulo, o Atlético de Minas Gerais. E essa seleção de 82, ela não tinha Pelé, mas ela tinha o Zico, ela tinha o Sócrates, ela tinha Valdir Pérez, o goleiro. O Valdir Pérez, nessa Copa do Mundo, o Valdir Pérez ele tomou, acho que foram 2 gols apenas. 2 gols apenas. Os gols que desclassificaram o Brasil lá nas quartas de final. Né? E todo mundo lamentou. Aí na Copa seguinte, de 86, que foi no México, alguns jogadores dessa seleção estavam lá. A maioria já estava aposentado, se aposentando ou fora de forma. Então é a Copa de 80, a seleção brasileira de 82. Essa é a melhor que merecia, que não ganhou. É. Então, agora sobre a edição atual, quem você acha que chega nas quartas de final esse ano? Olha, eu acho que nós vamos ter. Uma coisa tem que ser explicada primeiro. Como é que é a dinâmica dos jogos na Copa do Mundo? Nós temos grupos que as seleções, de acordo com um certo ranking da FIFA, eles vão ser os cabeça do grupo. O Brasil é um deles,
O último campeão mundial argentino é outro, os países que estão sediando a Copa do Mundo esse ano, que são 3, Estados Unidos, Canadá e México, estão nos outros grupos e assim por diante. Só que eles montam, por exemplo, algo que aconteceu na Copa do Mundo de 1998 lá na França. Eles foram investigados depois Teve lá uma coisinha boba lá, desviaram alguns milhões de dólares, lá bilhões de dólares da FIFA, né? Houve uma fraude, teve o presidente da FIFA que foi preso, teve o Michel Platini, que era o dirigente da Federação Francesa, que acabou sendo preso fazendo acordo na justiça também. Enfim, né? Aqui no Brasil nós tivemos o presidente da CBF que foi preso, teve que renunciar, outro que não podia sair do Brasil, senão o Interpol pegava ele fora daqui. Era toda uma confusão. E nessa investigação, tinha até o FBI, a Polícia Federal Americana, né, envolvida. O Michel Platini acabou confessando que o sorteio da Copa de 98 ele foi manipulado. Foi manipulado de que jeito? Primeiro, colocando a França numa chave e o Brasil em outra. Aí, conforme fossem os resultados, esperava-se que o Brasil fosse o primeiro no seu grupo. Esperava-se que a França fosse o primeiro no seu grupo. O primeiro de um grupo joga com o terceiro colocado de outro grupo. Acho que é mais ou menos isso. E de tal forma esse jogo, essa costura foi feita, que se desse os resultados esperados, o Brasil ganhando todos e a França ganhando todos. Aliás, na Copa do Mundo, o time tem que ganhar todos os jogos, senão, tirando as oitavas de final, o restante ele não vai participar. Ele vai embora para casa. Então, correndo tudo certo, Brasil e França iriam se encontrar apenas na final, foi o que aconteceu. Aí chegou na final, deu aquela confusão lá com o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno dizem que teve uma convulsão, e daí o treinador pegou, que era o Zagallo, resolveu manter ele no jogo no outro dia e deu no que deu, o Brasil perdeu, né? O Brasil perdeu aquela final. E o Michel Platini ele ainda disse que foi feito um lance lá, eram umas modelos, as pessoas que enfiavam a mão lá no pote, o pote é transparente, você enfia a mão, pega um, pega outro. Que algumas das bolinhas elas eram colocadas no refrigerador, no freezer, e dela estava gelada. Aí a pessoa que ia fazer o sorteio sabia pela temperatura da bolinha qual que era. E assim eles conseguiram pegar e selecionar alguns dos adversários da França e alguns dos adversários do Brasil e de outras seleções que eles queriam. Então, voltando agora para a questão dessa Copa atual. Ainda hoje, esse desenho dessas chaves é feito para que as seleções mais fortes elas não se cruzem nas oitavas de final ou nas quartas de final. Elas se encontrem apenas na semifinal ou na final depois, na grande final. Então, como que se diz, não sei quem aqui no Brasil falava, futebol é uma caixinha de surpresa. Então, eu creio que nessa final nós podemos ter a Argentina, porque a Argentina tem um jogador bom, tem jogadores bons ainda, né? O Brasil, apesar dos jogadores que estão jogando, que vão jogar da seleção atual agora, eles não serem assim tão conhecidos, né? Tirando o Neymar, que não tem condição de jogar, porque a gente sabe que não tem condição de jogar, o Neymar, né? Os outros, eles são profissionais. Gente, eu posso falar a verdade, um jogador desse que foi para a Copa do Mundo, aí, dessas seleções europeias aqui da América do Sul, acho que quem ganha menos ganha R$1 milhão por mês, tá? Quem ganha menos é R$1 milhão por mês. Então não tem nenhum, ali não tem nenhum, podemos dizer, não tem nenhum bobinho. Então são times bons, né? São times bons. Eu creio que a gente tenha países que podem chegar na final. Brasil, Espanha, Itália não vai, né? Itália faz tempo que não se classifica para jogo nenhum, Itália não vai. Alemanha, eu não sei, a Alemanha ela é tetracampeã, foi campeã 4 vezes já do mundo. Só que a Alemanha participou de uma infinidade de finais de Copa do Mundo. E os alemães eles têm uma postura assim, de preparo físico, de técnica e postura assim, profissional que nenhuma outra seleção tem. Então eu arrisco a Alemanha chegando na final. O Brasil
se não acontecer nada de errado aí, o Brasil pode para a final também, né? Mas eu apostaria numa Alemanha da vida como um dos principais.